Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 1. A gente vai dos versos 1 até o verso 17. Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Se a pessoa que está no salto tem alguma dificuldade, ajude a encontrar o Velho Testamento. Também tem aqui, se acompanhar. É a versão um pouco diferente da minha, mas não é nada que vá ferir a leitura do texto, em substância. Então, Daniel, capítulo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, alguns está Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias dos reis, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em tua presença agora eu te peço que o Senhor possa abrir nosso entendimento, Senhor, para falar conosco essa manhã daquilo que é do teu interesse, Senhor, que não venha a ser aquilo que eu desejo falar, que é do meu entendimento, mas aquilo que é revelado da tua palavra, Deus, aos nossos corações essa manhã. Fala conosco, Espírito Santo, movimenta o nosso entendimento e o nosso coração para alcançarmos a tua vontade. É que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Quero aproveitar e dar bom dia aqui para os nossos convidados, né? Gabriel e a Júlia, são um casal amigo nosso aí. Fica de pé rapidinho, Gabriel, para deixar vocês sem graça mesmo. Salva de palmas para o Senhor Jesus na vida deles. O Diego também, que eu conheci ontem, tive grande prazer, seu Diego. Pode bater palma também.
Eu comentei com o Diego, vê se o senhor não acha ele parecido, pai, com o Lucas, meu primo. Não é? Se pintasse na reunião de família e falasse que é primo, tava, né? Passava. E Letícia e Marinete, que são convidadas da Ana Clara. Onde estão? Fica de pé, pai. Vamos passar esse constrangimento juntos, né? Isso. Amém. Agora vocês podem sentar. Amém? Esse texto de Daniel aqui, vamos situar o texto, né? Do que se trata o livro, qual é a grande temática do livro. Bom, é um livro que está no corpo escriturário do Velho Testamento. Então, a gente tem dois grandes testamentos, você sabe disso, né? O Velho ou Antigo, tem gente rindo já, né? Velho ou Antigo Testamento, e tem um Novo Testamento. E o Antigo Testamento é o conjunto de todas as experiências que o povo de Deus, e mais precisamente o povo de Israel, está estabelecendo com Deus antes da chegada do Messias. Aliás, a compreensão de Novo e Velho Testamento é uma compreensão cristã, ok? Para os judeus, o Velho Testamento é a palavra. Eles param ali porque não há o reconhecimento de Jesus como Cristo. E é por isso que nós somos cristãos, porque nós seguimos o ensinamento de Cristo, porque entendemos que todas as revelações que foram estabelecidas no Velho Testamento apontavam para uma pessoa, que é a própria pessoa de Deus encarnada na forma de Cristo, ok? Então, o Filho, que é eterno no Pai, que sempre existiu, que se manifesta em carne para fazer-nos ter novo contato com o Pai, para que possamos ter novamente uma ligação eterna que se dá através da conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Esse espírito que está morto, jogado nos seus próprios pecados, ele se reencontra com o Pai através do Espírito Santo, e é por isso que existe o ministério da reconciliação em Cristo, porque ele nos reconcilia com o Pai, e novamente temos contato com ele. Então, a gente tem essa definição a partir da leitura cristã, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E esse texto aqui, se você olhar na Bíblia, ele confunde a gente um pouco, porque a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica. Ela bagunça a gente. Se você procurar, você vai ver Esdras e Neemias antes, na Bíblia. Você vai ver Jeremias depois. Ele tinha que inverter. Jeremias vai vir antes, Esdras e Neemias vão vir depois, porque Esdras e Neemias tem a ver com o contexto imediatamente após a todos os eventos que são citados em Daniel. E Jeremias é aquele que prenuncia profeticamente tudo aquilo que há de acontecer e acontece no livro de Daniel. Ok, mas o que é isso então, que é prenunciado pelo livro de Jeremias e que depois é reconstruído e reconstituído no livro de Esdras e Neemias? O cativeiro babilônico. Talvez, se você tenha tido um bom professor ali na 6ª série, 7ª série, que é o único momento que a gente fala sobre isso, porque a história antiga não prende ninguém, praticamente, né? A criançada não gosta de história antiga, a criançada gosta de quê? Segunda Guerra Mundial. É isso que criança gosta de ouvir, né? Vamos falar assim, eu gosto de história. Aí eu me animo, o que você gosta? Aí o pessoal fala, Segunda Guerra Mundial. Você não gosta de história, né? Você gosta de Segunda Guerra Mundial. Na antiguidade, o pessoal não está muito ligado. E na antiguidade, a gente tem um evento chamado de cativeiro babilônico. Alguns talvez já tenham ouvido falar disso, né, tanto na igreja quanto no ambiente escolar. Que consiste basicamente no quê? Olha, imagina a posição de Israel hoje, ok? Mais ou menos onde temos Israel hoje, a posição do Israel histórico, beleza? A gente está passando ali da África, ó, acompanha comigo, tem a África, a Península do Sinai, e você tem aquele iniciozinho ali de Oriente Médio, ok? Israel está naquela posição ali, de transição entre a África o Oriente Médio. Mais para lá, a gente tem o Golfo Pérsico e tem uma região chamada de Mesopotâmia. Leva esse nome porque Meso, em Pótamos, fica no meio de rios. Rio Tigre e Eufrates. Naquela região vão surgir uma série de povos, de civilizações, que inclusive são citados na Bíblia. Você quer um exemplo? Caldeus. Que a Bíblia fala que Abraão saiu de Ur da Caldeia. Abraão sai dos caldeus e é chamado para uma terra que Deus o chama. Não é isso? Ele atravessa e vai para uma outra realidade. Então, caldeus, acadianos, a gente vê essas figuras na Bíblia, assírios, que são narrados, inclusive, como muito violentos, né? Com certas tendências ali de violência, o que, inclusive, faz com que Jonas não queira pregar para eles. Não, porque eles são violentos demais. Eles não merecem a graça de Deus. E aí a Bíblia vai dar uma cortada na gente e fala, olha, todos são alvo da graça de Deus, você precisa pregar para eles também. Jonas, larga de ser medroso e vai lá fazer o que eu quero fazer, né? Alcançar aquelas pessoas. Então, assírios são citados, babilônicos e neobabilônicos são citados, sumérios são citados, todos esses povos que se proliferaram e confundiram-se uns com os outros ao longo de alguns milênios naquela região anticristo que a gente chama de Mesopotâmia. E nessa altura que o livro é escrito, e que altura é essa?
é entre o século 7 a.C., mais ou menos 605, ok? Ao século 6 a.C., os eventos vão até 538, 536, né, antes de Cristo. Esse intervalo entre o século 7 e o século 6 é o conjunto de eventos desse texto aqui. E nesse texto a gente tem o quê? O Império Babilônico crescendo, de modo a alcançar a região da Mesopotâmia, o Golfo Pérsico, descendo para a Península Arábica e chegando no Oriente Médio. Um império relativamente grande, vultoso, se ampliando, com poder socioeconômico, com poder militar. E eles batem na porta de Israel. Essa é a realidade que tem aqui no livro. Eles batem na porta de Israel. Como o império que está se ampliando, provavelmente vai fazer o que com Israel? O que fez com todos os demais povos, um processo de colonização, não é isso? Mas que já havia sido antecipado por quem? Por Deus. Jeremias chorava e pedia ao povo que voltasse aos caminhos do Senhor, que olhasse para Deus, porque a palavra de Deus mostra que Deus é o Senhor da história. Embora os homens ajam, e aí, meus irmãos, não tem como explicar isso completo por você, porque em parte você entende, em parte você confia. Ao mesmo tempo que nós temos poder de agir e fazermos decisões, Deus é soberano e controla toda a história. Como é que isso se articula? Joga no coração e aceita. Deus é soberano sobre toda a história, a despeito de eu e você fazermos escolhas. O fato de você fazer escolha não elimina a soberania de Deus. O fato de Deus ser soberano não anula a sua potencialidade de escolha. É a tal da cabeça grega. O grego tem que ser uma coisa ou outra. A cabeça hebraica é uma coisa e outra. As duas coisas se juntam. Mas eu não entendo. É o que não entendes hoje, entenderás depois. As coisas se articulam. As duas coisas estão juntas. Então, o que a Bíblia fala? Fala para o povo de Israel, olha só, eu vou entregar vocês na mão deles. O mesmo Deus que usou Israel como instrumento de juízo contra outros povos, em contextos de guerras, inclusive, note, essa não é a vontade de Deus plena para os homens, mas é o juízo de Deus que recai sobre os homens. Da mesma maneira que eu ajuizei outros povos, agora eu vou lançar o juízo sobre vocês. Eu vou entregá-los na mão dos babilônicos. São os babilônicos que dominam ou é Deus que os entrega? É uma coisa e outra. É uma ação consciente dos babilônicos e é uma entrega de Deus. Olha, eu entrego vocês a esse cativeiro para que vocês possam voltar aos rudimentos. E às vezes essas lições que estão subscritas no texto são importantes para a gente, porque às vezes Deus nos permite viver experiências difíceis para que a gente possa voltar aos rudimentos. Nenhum de nós quer viver experiências difíceis, mas em alguns momentos Deus permitirá que situações difíceis nos alcancem para que a gente não perca o olhar ou busque retomar o olhar daquilo que é o tesouro mais importante. Porque as coisas desse mundo, elas chamam atenção. E elas são importantes, elas têm o seu valor. Mas elas não podem ocupar o lugar de Deus para nós. Às vezes é um emprego. Às vezes é uma oportunidade de viagem. Às vezes é um sonho a se realizar. E Deus não quer te impedir de experimentar essas coisas. Mas essas coisas não devem ocupar o lugar de Deus no seu coração. Às vezes Deus te dá um emprego e depois o próprio Deus que te abençoou, ele fecha essa porta e te tira, tem alguém na porta, inclusive, e te tira, né, muito profético isso, né, enfim, Deus te abre a porta, mesmo Deus que abre a porta, ele fecha a porta para que você volte aos rudimentos. Às vezes a gente quer atribuir as ações ao inimigo. Olha, o controle das nossas vidas, daqueles que servem a Deus, está no Senhor. Então há coisas que vão acontecer difíceis, duras e até inexplicáveis que você nunca vai entender, mas Deus tem um propósito nelas. E eu sempre aponto para o livro que é o maior exemplo disso, sobre como a vida pode ser dura também para nós, que é o livro de Jó. Então, às vezes, coisas duras, coisas difíceis, coisas ruins acometem aqueles que são justos no Senhor. Mas não há problema, porque haverá um momento onde a justiça plena será feita e nós estaremos na eternidade com Deus, com novos céus, nova terra, e tem uma promessa, tem um spoiler, é o quê? Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá nada disso. Nós viveremos plenamente com Deus, mas agora, nesse momento, a gente tem que lidar com essas dores. E Daniel teve que lidar com essas dores e parte do seu povo também. A narrativa que a gente viu foi falando o quê? Sobre o domínio babilônico, sobre Judá, lembrando que nesse contexto Israel está subdividido em duas partes. Ao norte, o reino do norte, e o reino do sul, ao sul. Incrível, né? E ao sul a gente tem um reino que a gente chama de Judá. Daí vem o nome judeus. Vem o reino de Judá.
E o reino de Judá vai ser tomado cativo. É o segundo cativeiro da Bíblia. O primeiro é o assírio, feito por um cara chamado Sargão II, que inclusive é um dos apelidos que eu levo no Pedro II entre os professores, por causa da barba. Chegou o Sargão, o pessoal fala isso, né? Por causa da barba. Uma loucura, essas coisas acontecem. E o segundo cativeiro babilônico, está aqui citado. E o que o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, fala? Busca lá daquele povo os melhores. Quem é bonito, quem é atlético, quem é inteligente. Claro que a noção de atlético para aquele contexto deve ser diferente, até porque ele fala aqui, né, que Daniel comeu e estava com o rosto mais gordinho. Então eu sou atlético, né? Então eu estava com o rosto mais gordinho. Obrigado, Jesus. Né? O atleticismo em Cristo é mais amplo, né? Então, atlético, ou de bom porte, boa aparência, bem alimentado, robusto, né? E inteligente, que pudesse assistir ao palácio do rei. Assistir aqui nada mais é do que dar assistência, não é isso? Apoiar ali, ajudar no trabalho. Quer dizer, eu quero os melhores. O que o Nabucodonosor está fazendo? Ele está montando um quadro político, não é isso? Olha, o quadro político eu não posso entregar para qualquer um. Eu tenho que ter um bom administrador, né? Um bom contador, um bom economista, um bom secretário de Estado. Ele está montando esse quadro político e com diversidade, que é uma sacada importante também para o mundo dos negócios. Por mais diverso fosse sua equipe, mais trânsito você tem, mais leitura de mundo você tem. É uma coisa que os Estados Unidos entendeu antes da gente, inclusive. Embora seja um país com uma tensão racial maior que a nossa, em alguns graus pelo menos, eles entenderam isso antes. Tanto que eles colocaram população pobre e negra nas empresas para poder ampliar o olhar. Enquanto no Brasil a gente tem várias, mas isso é outra discussão para outro momento, ok? Mas então, ele buscou essa diversidade e começou a montar um quadro. E dentro do grupo que foi, o Daniel foi também. Daniel, Azarias, Misael e Ananias, não é isso? Vão os 4, cujos nomes são mudados, o que é comum. Sempre que você migra de um lugar para o outro, esse nome é mudado do contexto antigo para que você apague o seu passado. Presta atenção nisso. A mudança de nome é uma forma de extraterritorialização. É você pegar de um território e colocar no outro. Alguém já viu aqui aquele filme 12 anos de escravidão? 12 anos, quem já viu esse filme? Pouquíssima gente, dever de casa. 12 anos de escravidão é um filme duro, mas é um filme de uma realidade, de uma história real, de um cara chamado Solomon Northup. Ele tinha nome, sobrenome, morava no Nordeste americano. Passam os caras convidando pelo seu talento com violino para adentrar no circo, para ganhar um dinheiro a mais. Ele aceita. Oportunidade de negócio, avisa a esposa, avisa os filhos, papai volta. Vou dar uma ronda com o circo e eu volto. Só que os caras, na verdade, eram uns contraventores lá. Eles embebedaram ele, drogaram ele, sumiram com os documentos dele, trocaram a roupa dele, e aí quando ele já acorda preso, é desesperador, quem já viu o filme essa cena, ele acorda preso, e aí ele fala, não, o meu nome é Solomon, e o cara que está lá, o capataz, fala, não, o seu nome é Platt, não tem nem sobrenome, é Platt o seu nome. Não, mas tem meus documentos. Cadê os documentos? Eles somem com tudo, você muda o nome, porque isso apaga o passado, apaga o registro, apaga a memória, apaga a história, apaga a ancestralidade, apaga a pátria. Você não sabe de onde você vem. Você não sabe qual é a tua origem. Mas o que Daniel entendia? Que por mais que a sociedade possa me nominar de modo diferente, eu sei de onde eu vim. A sociedade pode me dar outro nome, pode me dar uma outra categoria para me compreender. Mas eu sei muito bem qual é a minha origem. Eu sei de onde eu venho. Então, nesse contexto todo, Daniel está deixando bem claro para a gente que, embora nós possamos estar em terras estrangeiras, nós sabemos de onde fazemos parte, de onde somos oriundos. E esse é um dos grandes temas do cristianismo, porque este mundo, do ponto de vista da cultura, ele é visto como um mundo estranho aos nossos padrões. Porque nós vemos uma tendência da cultura que aponta para faça o que te faz feliz. E a visão cristã subverte isso. Ela fala o quê? Não faça o que te faz feliz. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Submeta o teu senso de felicidade ao senso de autoridade de Deus. É uma mudança, é um contraponto muito pesado. Porque não importa o que te alegra, importa o que alegra e satisfaz o coração de Deus. E o exercício, está falando de exercício hoje, é você exercitar a sua capacidade de encontrar
gozo, usufruto, alegria em Deus. Esse é o exercício para o qual nós fomos convidados. E Daniel precisou exercer isso como tantas outras pessoas. Esse é um dos grandes temas do livro. Tem um outro grande tema que está a esse associado, que aí eu já entro numa parte precisa central da pregação, que é sobre como nós temos que lidar com uma cultura que está ao nosso redor que não comunica aquilo que já foi nos comunicado previamente. Daniel vem de um ambiente onde ele conhecia provavelmente um pouco da lei, né? Claro que Israel, em alguns momentos, tornou-se frouxo com a lei, mas alguma coisa ele entendia. O que o texto fala para a gente? Que quando ele chegou lá, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele chegou lá como alguém para poder servir na Babilônia e ele tinha que se alimentar daquilo que o rei mandou alimentar esse pessoal. Mas ele falou, não quero me contaminar. Por quê? A comida era ruim? Certamente não era. Devia ter muita coisa boa, porque eles comiam daquilo que os oficiais comiam. Imagina você, um estrangeiro, sendo preparado numa outra terra, e os oficiais e o quadro político estão se alimentando. E você vai naquela boca boa, naquela mesa se alimentar. O exemplo que eu passei na minha vida foi quando eu estive lá na Rice. Primeiro dia, isso é muito marcante para mim, porque comida boa é uma coisa que emociona. Primeiro dia, eu fui na Rice, eu almocei com os estudantes. E já achei maneiraço, porque a comida era muito legal, exceto o feijão, que não tem caldo, é só o grão. Não dá para entender, americanos, né? Então, só o grão, tá bom. Mas tinha tudo, comida boa, bem temperada, o Texas, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então, bem temperada, comi feliz. Só que no segundo dia, o primeiro dia, a gente só foi lá para poder falar com estudantes que aprendiam português. Então, tipo assim, vai lá o brasileiro falar com eles, né? Leva o brasileiro lá, poder os americanos treinar em português. Olá, tudo bem? Eu, tudo bem, né? Como você está? Ele, bem, eu, legal. Treinar um português com os caras, legal. Mas no segundo dia, a professora que nos levou falou, não, a gente vai almoçar lá não. A gente vai almoçar com os professores hoje. Falei, beleza, deve ser um salão adjacente. Meus amigos, era uma casa à parte, que tinha prataria. Não é uma coisa, não é uma mímese, não é uma imitação de prataria. Era prataria. Os pratos todos lindos, uma coisa assim, kamikado está muito atrás. Arrumado. E a comida maravilhosa. Maravilhosa. Você sendo servido ali a comida e tudo que me ofereciam, de frente de Daniel, eu aceitava. Tudo que me era oferecido, jamais lançarei fora. Eu sou a contraparte, Daniel, nesse sentido, pelo menos. Alguém chegava assim, você quer provar tal doce? Eu até ensinei meu amigo que estava comigo, o Higino. Ele até lembra aquele André Matias de Tropa de Elite, é igualzinho, o negro que usa óculos, ele é igualzinho o André Matias. Eu falava, Higino, tudo que vi você fala assim. Mas se você não quiser, você fala assim. Porque vai ficar na mesa e a gente se diverte. E eu faço isso por você faz isso por mim, tá tudo certo, fechou, né? Já fica um macete para festa. Você está na mesa com alguém, você aceita, vai que a pessoa quer, né? Então, chegava lá, você quer torta de pecan? Pecan pie? Eu falei, quero. Quer apple pie? Quero. Quer pumpkin pie? Quero. Tudo que tem pie, eu quero. Pode botar para cá. E eu comi tudo. E foi uma maravilha. E por que comi tão bem? Porque eu comia com a nata da universidade. Eu era um convidado estrangeiro que estava para trabalhar lá 6, 7 dias, mas a pessoa que me levou era uma pessoa grande na universidade. Então ela tinha trânsito nesses espaços e comia nos melhores lugares. E eu curti isso muito. Daniel teve esse trânsito. Aspenaz era o cara que, ó, é para cá, é para lá, come aqui, faz ali. O oficial está saindo, essa é a mesa de vocês, está da gringalhada, ó, fica aqui no cantinho, mas vocês vão comer bem. E Daniel falou, olha, eu queria que fosse diferente. Mas porque a comida era ruim? Não, porque Daniel olhou para o aspecto cerimonial. Porque comer não é só comer. Comer é um ato político, é um ato religioso. A forma como você come fala muito sobre você. Você ora antes de comer, isso fala muito sobre você. Você tem pressa para comer, isso fala muito sobre você. Você come devagar demais, isso fala muito sobre você. Tudo o que você faz
O que você deixa no prato, o que você não deixa, não vou deixar nada, e não sei o que lá. Então, não tem problema deixar. Tudo fala muito sobre você. E religiosamente também. Porque para os judeus, a forma de matar um animal tinha um procedimento. Como comer tinha uma forma. Bebida forte, não é todo mundo que podia tomar bebida forte. Sacerdote, antes do sacrifício, de modo algum. Nazireu, em nenhuma ocasião. Judeus bebiam bebida forte, mas a embriaguez não é aceita. Não se embriague, não beba desse vinho, que Paulo vai falar lá no início, no Novo Testamento, em que há contenda. Não se embriaga disso aí, não. Você tem que buscar o Espírito, mas aí já é uma outra história, já é Novo Testamento, mas não vai se embriagar. Então, mas ele poderia beber o vinho. Não estava proibido ele beber o vinho. Mas ele entendeu que isso era um aspecto cerimonial. Por que ele comeu os legumes e tudo mais? Porque provavelmente a comida, quando era morta, dentro do padrão babilônico, era oferecida aos deuses locais. E ele não queria se contaminar com essa experiência. Veja, Deus poderia livrá-lo comendo. Ele poderia falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não escolhi estar nesse cativeiro. O Senhor é soberano sobre a história e me colocou aqui. Guarda-me. E Deus guardaria. Mas ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele falou: eu não vou deixar que essa cultura penetre. E às vezes assim tem que ser conosco. Tem pessoas que sabem lidar bem com a cultura que cerca elas. Elas sabem lidar com a cultura e não se contaminar. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Por isso que o rompimento é tão forte. Ele fala assim: não, vamos sentar aqui. Eu consigo sentar com alguns amigos meus, eu pedi meu Guaravita, os caras pedirem a cerveja deles, os caras ficarem bêbados, e eu tomando meu Guaravita, e ser zoado tomando Guaravita, e eu consigo até brinco, me traz agora o todinho. Eu não ligo. Mas tem gente que por um passado, por uma experiência, por um desejo, não pode sentar nunca na mesa dessa. Não é porque as pessoas, é porque você não tem condição. Você não pode. Não pode. Não é a maldade minha. Cada um tem que se avaliar. Tem que olhar para o seu coração e falar: será que eu aguento essa? Será que dá para mim isso aqui? Será que eu vou conseguir ser luz aqui ou eu vou ser contaminado? Porque alguma troca vai acontecer. Para onde é que vai o fluxo dessa conversa, dessa relação? Tem gente que não tem condição. Tem gente que consegue ir para uma festa e ficar na festa de boa. Tem gente que vai para uma festa e começa a tocar algumas canções e a memória vai num lugar que não deveria ir. Ah, mas eu não sinto assim, mas o outro sente. E você tem que olhar, porque vários outros judeus, porque não tinha 4 judeus na Babilônia, tinha um monte, mas 4 deles decidiram não se contaminar. Os outros comeram. Não deixaram de ser judeus. Não deixaram de talvez ter fé no Deus de Israel. Mas esses 4 entenderam que para eles a coisa tinha que ser diferente. E tem coisas no seu coração que tem que ser diferente para você. Deus vai te exigir coisas que não vai exigir para o seu irmão. E você vai ter que entender isso. Senhor, por que comigo é assim? Porque contigo é assim. É a resposta de Deus para você. Porque contigo é assim. Porque eu conheço o teu pensamento. Eu conheço o teu coração. Eu sei que você não aguenta um negócio desse. Então eu preciso que você siga isso. Ele escolheu não se contaminar. E a gente tem que ter muita clareza que existe uma analogia que é muito comum, né? Nós estamos para os judeus desse tempo, assim, nós estamos assim como a cultura do nosso tempo está para a Babilônia. Tanto que tanto na música, né, na poesia cristã, sempre se usa a Babilônia como exemplo do que vem de fora, né? Dos grandes reinos vão cair, Babilônia, Roma, Egito, não é isso? O Senhor é soberano sobre todos os reinos. É por isso que a gente fala, a nossa solução para esse mundo não é uma solução política. Nossa solução é uma solução redentiva. Nós entendemos que a solução para todo homem e mulher perdido nesse mundo é Cristo. Então, é sob essa lógica que a gente se move. Isso não é ser medroso e não confiar nas ações humanas. É reconhecer que a ação de Deus é o que o homem precisa. Essa é a emergência que nós temos. Lidar com a redenção e salvar pessoas. Fazer com que Cristo, né, seja acessível para que as pessoas sejam salvas por Cristo. Então tem que ter muita clareza sobre essa relação. Assim como nós somos esses judeus, mal comparando aqui, ok? Por analogia, a nossa cultura do nosso tempo é uma espécie de Babilônia.
E é normal, meus irmãos, a cultura nos ensina muito. Eu tenho certeza que Daniel aprendeu muito sobre formas de pensar, sentir, agir com os babilônicos. Tem até livros sobre isso, tal do fator Melquisedeque, né? Como Deus, ele inspira culturas no mundo todo, e a própria nossa visão sobre Cristo e a visão sobre Deus é uma construção histórica que tem um contato com outros povos. A nossa visão, por exemplo, sobre Satanás como inimigo de Deus, a sua queda e anjos e tal, e o lado bom e o lado mal, é uma construção. Se você olhar para o Velho Testamento, poucas vezes aparece a ideia de um diabo como inimigo. Isso é uma construção. Por quê? Porque é a revelação progressiva de Deus e que, inclusive, encontra amparo na troca cultural. Os próprios persas contribuíram com isso. Então, os próprios judeus, na sua visão de fé, tiveram contribuição de outros povos. Isso deu para entender? Isso não torna a fé menos legítima. Isso só dá para ela um corpus mais robusto. Ela ganha robustez. Olha, junta isso, junta aquilo. Não é uma coisa de perder uma substância em si. É entender que nada é puro, né? A troca faz parte. E nós também. Nós vamos para a academia, nós vamos lidar com pessoas, nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós vamos sair com nossos amigos, nós vamos ouvir música, nós vamos ler livros, nós vamos ao cinema. A cultura nos atravessa. Nós vamos lidar com ela todos os dias da nossa vida. Nós vamos ter que mobilizar essa cultura, não tem como negar. Porque eu acho que existe um exercício muito ruim dos cristãos, que é uma coisa meio imatura. Você cria o cristão numa redoma de conhecimento. Tudo, ele só conhece o que é a igreja, ele só escuta gospel. Dá uma quebra cultural muito grande. Quer dizer, toca uma MPB, tu fala assim, nunca ouvi. Como pode um negócio desse? Pelo amor de Deus, gente. Né? Se música que não é cristã, não é de Deus, tudo, então nem parabéns para você, porque não é bíblico, né? Não está na Bíblia parabéns para você. Quem falou? Qual foi o apóstolo que cantou parabéns para o outro? Não tem base bíblica. Então a gente tem que estar aberto para a cultura também. Entendeu? Para a literatura, não vou ler Machado de Assis, porque é o Machado de quem? Ó, vai cortar na árvore. A árvore é Cristo. A gente começa a fazer elucubrações, uma loucura, isso não existe. Entendeu? Não vou no cinema, porque o Batman bate nos outros. Irmão, sabe? Vamos lá, né? Vamos amadurecer o negócio. A gente deve consumir a cultura comum, mas a gente tem que ter um filtro. Esse filtro é o Espírito Santo. Porque uma coisa é defender os nossos padrões de fé, ter uma cultura cristã, isso é fundamental. Mas a gente abdicar não é bom. Tudo que vem de fora não presta. Cuidado com isso. Porque Deus deu competência para as pessoas, para as artes. Deus se revela nisso também. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado com aquilo que penetra o seu coração e pode deteriorar. Nem toda cultura que entra é deteriorativa, mas tem coisas que vão entrar no seu coração e você não vai saber administrar. E o que você não sabe administrar, é melhor você não deixar de contaminar. Vai te deteriorar. Tem que tomar cuidado com esse aspecto, cuidado com as coisas que atravessam, cuidado com aquilo que se manifesta como proposta de conhecimento e de padrão cultural para a gente, para que a gente não cristalize aquilo que não vem do Senhor. Deu para entender? Você tem que buscar essa moderação em Cristo. Você tem que buscar o Senhor. Senhor, me ajuda, vê se há em mim algum caminho mau. Perscruta o meu coração. Como é que está a minha relação com isso, com a cultura que me cerca? Porque Daniel, certamente não, como eu falei, se contaminou com os manjares do rei. Mas ele certamente aprendeu muita coisa com os babilônicos. Mas aquilo que ele aprendeu não tocou na substância da sua fé. Deu para entender? Ele incorporou aquilo, ele instrumentalizou, ele cresceu, mas não tocou na substância da sua fé no Deus de Israel. Isso não tocou. Isso vai continuar. Tanto é verdade que depois ele vai ser usado, ele tem marcadores, né? Os marcadores sociais. Marcadores sociais são coisas importantes. Marcadores sociais falam quem nós somos. Você sabe uma origem social de uma pessoa pela roupa dela, pelo corte de cabelo. São marcadores sociais. Eles dizem sobre a trajetória de uma pessoa, sobre a posição dessa pessoa no mundo, são marcadores. Você olha para alguns povos, os traços do rosto não são marcadores? O tracinho assim quer dizer que é do povo tal, a cor tal quer dizer que é dessa região, falante disso aqui. São marcadores sociais. Os cristãos, judeus aqui nesse contexto, nós cristãos, também temos marcadores sociais. Quais eram os marcadores sociais de Daniel? Daniel não se deixou contaminar. Primeira coisa. Daniel não se permitiu seguir as orientações dos deuses locais. Daniel manteve uma dinâmica de oração.
A Bíblia não fala isso? O que vai acontecer com ele lá no final da história dele? Ele é lançado onde? Na cova. Por quê? Porque ele manteve o seu marcador de oração, importa o que os outros diziam, ele manteve isso. Daniel também vai ser o cara usado por Deus para trazer a revelação do Deus Altíssimo. Não é à toa que fala assim, Deus deu para ele toda a sabedoria. O uso de toda aqui é para marcar que a sabedoria que ele tinha, porque vinha de Deus, se sobrepunha a toda a sabedoria colocada na Babilônia. Porque também havia sábios, havia escribas, havia profetas de outros deuses, mas Deus deu a ele toda a sabedoria. E isso foi um marcador. E eu te pergunto, quais são os teus marcadores? Quais são os teus marcadores que dizem quem você é? Você tem uma vida de oração? Não, eu entendi, eu gostei dessa parte de viver a cultura. Achei legal. Mas eu quero olhar para a tua substância agora. Quais são os teus marcadores? Você está pronto para lidar com uma cultura que rechaça Deus? Que a cultura do nosso tempo rechaça Deus. A proposta de visão de sexualidade, de sociedade, isso rechaça Deus. As músicas que meus alunos circulam entre eles e escutam, às vezes eu escuto e falo, gente, isso aí é um estupro. Mas está naturalizado. O outro dança com uma arma na cintura. Gente, vocês estão dançando uma música que fala que o cara dança com uma arma na cintura. Naturalização. Estamos prontos para lidar com esse contraste? Os padrões que o mundo vende e de se posicionar contra eles? Quais são os nossos marcadores? A gente está orando? O que sai da nossa boca é vida ou não compromete em nada a felicidade das pessoas? Ah, mas o que a gente fala ofende. Você tem que saber falar com todo mundo. Mas deixa a verdade confrontar. As pessoas ofendem a Deus todos os dias. Deixa a palavra ofender as nossas verdades um dia. Ela bater na gente e falar assim, não. Porque é desse desconforto que vem a transformação. Quais são os nossos marcadores? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer, a primeira grande pergunta. E aí surgem algumas coisas para a gente já fechar, caminhando para o fechamento, de perguntas centrais que a gente tem que ter. O quanto de Babilônia há nos nossos corações? Qual é a natureza daquilo que é oriundo da Babilônia e que está em nós? É algo que a gente pode conviver ou algo com a qual a gente não pode conviver? O que é aquilo que já ganhou espaço nos nossos corações, mas que não deveria estar ali? Quais são os filtros que a gente vai usar? E aí eu queria fazer 4 perguntas para os irmãos, que são perguntas retóricas, que a gente vai levar para o nosso coração essa manhã. Será que aquilo que consumimos, ouvimos, lemos e assistimos é tão sem importância assim? Que o Igor falou sobre a importância de estar com a cultura, né? Mas vale tudo nesse processo? Será que esse tipo de consumo, do que lemos, ouvimos, por onde circulamos, não forja em nós certas características que nos oferece meios para pensar e reagir no mundo? A gente tem uma hipernaturalização das práticas sexuais pela música. A gente escuta muito certos tipos de música. Será que a nossa própria forma de agir não é um pouco forjada por essa visão que as músicas passam? Eu acho que isso influencia bastante. O quanto de música que você escuta e a natureza da música que você escuta te dá meios para pensar o mundo. Porque se eu só escuto as novinhas que é isso, as novinhas que é isso, as novinhas que é isso, o que eu vou, sério, o que eu vou pensar? As novinhas que é isso. E eu vou conduzir a minha vida sob a lógica de que as novinhas que é isso. Eu tenho que ser bem claro com os irmãos, para entender o que eu quero dizer. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Será que tudo que eu escuto passa pelo filtro? Será que isso não vai criando em mim um certo tipo de padrão de orientação, de ação cotidiana? Será que muitas vezes, segunda pergunta, não deixamos de fazer certas coisas muito mais por um receio do olhar alheio do que por convicção? Eu tenho medo do que vão achar. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado se você entendeu. Ah, mas os outros estão me olhando. O que a tua convicção revelacional diz para você? Você já parou para ouvir Deus? Que ficou na moda por um tempo, agora saiu, né? Qual é a opinião de Deus com relação a isso? Já perguntou a opinião de Deus com relação a isso? Deus tem opinião com relação a essas coisas. Qual é a tua convicção revelacional? Note, Daniel na Babilônia não estava sendo vigiado por nenhum líder de Judá. Não tinha nenhum sacerdócio de Judá controlando a vida de Daniel. Ele não precisava prestar contas a ninguém. O seu cristianismo é testado da porta para fora.
O seu cristianismo é testado da porta da sua casa para dentro. É ali que você é quem você é. Aqui dentro, todos nós somos muito legais. Todo mundo é cheiroso, todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, todo mundo é legal. É uma grande vitrine. Mas a vida real é quando não tem ninguém olhando para a gente. Só as pessoas que vivem com a gente todos os dias. É quando não tem pastor, não tem líder de jovens, não tem nenhum tipo de irmão da igreja, a não ser minha família me olhando. É ali que o meu eu se manifesta. Tem irmãos vivendo sob a lógica do Bruce Banner. O cara lá fora é humano e dentro de casa é um Hulk. É outra coisa, é diferente. Tem um ser ali enfurnado nele que quer sair. Só que esse ser é o pecado que ele não trata. E que toda hora quer explorar ele. Você não é dono do teu pecado, entenda, você é escravo dele, inverte a tua visão sobre isso. Você acha que é o teu prazer fazer isso, essa é a tua prisão, porque você quer fugir disso e você não consegue. Se fosse liberdade, você poderia escolher sair, você não consegue escolher parar de pecar, você é escravo disso. Mas o que o Cristo fala para a gente? Que nós podemos ser escravos da graça de Deus. Eu não consigo fugir da graça, ela me alcança onde eu estou. E é isso que Deus quer para nós. Ele não tinha ninguém de Judá olhando para ele. Mas mesmo assim, a consciência foi senhora dele. O seu senhorio é a tua consciência. Pode acontecer muitas vezes que deixamos de fazer coisas por olhares. Mas a consciência em Cristo liberta. Não podemos ser guiados por isso. Terceira coisa. Será que a natureza das nossas conversas é tão pouco importante assim? O que a gente fala para Deus não faz diferença nenhuma. Não seria preciso pensar em alguns vícios de comunicação que nós temos? Que nós constantemente mobilizamos? Eu não estou negando aqui, claro, todo mundo quando fala isso, fala fofoca. Fofoca, claro, fofoca é uma questão também. Mas não é só isso. Às vezes, tem coisas que não são boas para o crente falar. Não são boas. Porque despertam sentimentos que não deveriam ser tocados. Tem gente que tem uma vida passada difícil. Entende o que eu quero te dizer aqui? Viver em Cristo é viver também o amor aos irmãos, amém? Tem irmãos que não tiveram o mesmo passado que você. Eu cresci na igreja, não me desviei, sou pecador como todo mundo, tive minhas lutas, minhas dificuldades, mas fui o carola. Estive na igreja a minha vida toda, bonitinho, parará, casei virgem. Caramba, que loucura. Foi, né? Alguns pensaram isso, meu Deus, né? Passar de cada um. Casei virgem. Tem coisas que falam que não me tocam, não me incomodam, porque eu não tenho memória passada de algumas coisas. Agora, dependendo do que eu falar para um amigo meu, ele treme, porque ele tem um passado que se eu ficar falando assim, meu irmão, esse final de semana vai ser bom em casa. Quem? Eu e minha esposa, né? Vai ser bom. Só que às vezes se eu falo pro cara final de semana vai ser bom para ele, é um negócio que ele já pensa em outras coisas, porque ele tem um passado. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Ah, não, mas é bobeira. Bobeira por quê? Não é o teu passado que grita, é o dele. Se você é irmão dele, cuida do que você fala. O que você fala penetra no coração. A língua é uma arma poderosíssima. Tudo que você fala tem muito peso, natural e espiritual. Traz muita coisa à prática. Não é lei da atração, não. É brecha mesmo. É abertura para sugestão de coisas que não deveriam estar sendo sugeridas. E a gente não toma cuidado com isso. Ou então também a própria coisa de falar muito da experiência dos outros. A gente chama de fofoca vulgarmente. Não é legal. Eu não estou dizendo que a gente não possa, acontece, de falar da experiência de alguém, porque é sobre a vida, né? Pô, tu viu que o Maurício foi no restaurante e tal? Não, então, legal, o restaurante que o Maurício foi e tal. Ou então, pô, tu viu que o fulaninho tá doente? Pô, cara, tu viu que o cara teve dificuldade? Tu viu que ele fez um vídeo da academia e tal? Legal, a gente está falando sobre as coisas que a gente viu. Às vezes até de coisas que não são agradáveis. Que a pessoa está passando por uma dificuldade. Mas qual é a nossa função de falar essas coisas? Porque às vezes é para se proteger. Às vezes vai chegar assim, ó, cuidado aí, que o fulano tá se drogando. E você tem que falar isso pro seu filho.
fulano está se drogando. Se eu tiver colado com fulano de gracinha, fazendo qualquer coisa, você vai ver aqui em casa como é que vai ficar o negócio. Vai apertar. É dever do pai falar, ó, tô sabendo que o fulano tá puxando uma, aqui em casa tem esse negócio não, hein? Não vai rolar. Não é fofoca, é orientação. Mas às vezes a gente se junta para poder falar por falar. Ninguém está disposto a ajudar ninguém. Tu viu que o fulano, a camisa dele era muito branca, e tinha bicicletinhas. Pois é, eu não gosto de bicicleta, eu prefiro triciclo. Cara, qual é a contribuição? Soma isso? Tem que ter cuidado. Nós precisamos falar mais de ideias. O que você leu essa semana? O que você ouviu? O que Deus falou no teu coração? A gente fala pouco de Deus porque a gente vive pouco Deus. A gente fala pouco de Deus porque a gente vive pouco Deus. A gente fala muito porque o nosso coração está cheio. Se a gente buscar mais a Deus, mais a sua face, mais a sua vontade, se a gente orar mais, não tem como, isso tem que sair da gente de alguma maneira, porque está tão cheio que vai extravasar. Vai extravasar. Mas se a gente não tem 2 gramas de palavra para falar para alguém, é porque a gente não buscou rigorosamente nada. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é que para ensinar 100 gramas, quem é professor que sabe, tem que estudar 1 quilo. Não, estudei 100 gramas, tu vai entregar 10. Para ensinar 100 gramas, tem que saber 1 quilo. Para você ter uma noção legal do negócio. Se você entrega 2 graminhas, 1 graminha, você ouviu que Deus é amor. Essa semana, lá. Deus é amor. Acabou. Você só ouviu isso. Você não fez nada. Você não orou nada. E você tem que rever isso. Nós temos que olhar para dentro e falar, será que é isso mesmo? Que Deus quer de mim? Deus quer um nominal. Eu sou crente. Bacana, uma categoria linda. Aquele que crê. Que incrível. Mas a fé sem ações é morta. Eu não ajo, eu não busco, eu não faço. Não adianta. A gente tem que falar mais de Deus. Para isso, a gente tem que buscar mais a Deus. 4ª e última pergunta. Devo realmente fazer tudo o que quero dentro daquilo que o padrão da minha sociedade me oferece? Ou devo procurar construir minha identidade em Cristo? Porque tem um monte de proposta de identidade por aí, meus irmãos. Olha, seja isso, seja aquilo, faça aquilo. O que Cristo fala? O que importa é fazer o que te faz feliz ou entender aquilo que satisfaz verdadeiramente a Deus? A forma como me visto, falo, conduzo minhas relações, diz respeito só a mim ou devo submeter isso a Deus? Porque tem gente que quer Deus dono de tudo, menos algumas coisas. O dono de tudo. Avalie-se a si mesmo e tire a trave do seu olho. Mateus 7 fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medida, vos hão de medir a vós. E por que me reparas tu no agüero que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o agüero do teu olho, o cisco, estando uma trave no teu, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muita gente tem esse texto errado. Não me julga, você vai ser julgado, cada um na sua, Deus contra o diabo, E acabou. E foi. É isso que o texto fala. O texto de Mateus 7 é a continuação de Mateus 6, incrível. Em Mateus 6, o que está acontecendo? Jesus está falando com os fariseus. E com a classe específica de fariseu, que segundo ele era hipócrita, que fazia coisas para poder aparecer. Fazia jejum, estou em jejum. Jesus, lava o rosto, irmão. Fica com essa cara de sofrido para poder falar que busca mais, não. Faz o negócio com consciência, não é para poder falar, olha, eu sofro por vocês. Tem muita gente fazendo isso na TV, Falando assim, olha, eu estou aqui em cima, no monte tal, sofrendo por vocês. Jesus já fez isso aí. Jesus já sofreu, não precisa ninguém sofrer para mim, não, tá? Eu agradeço, dispenso. Sofrimento só no CrossFit com o Romero de segunda a sexta. Você pode encontrar ele lá. É realmente sofrido, pode ter certeza disso. Mas não precisa ninguém sofrer para mim, não. Jesus já fez o que tinha que fazer. O fulano está sofrendo por mim. Então tá bom. Então não tá legal. Sofrer só Jesus, já foi. Tá pago o preço. E aí a gente fica nessa, De, fulano está se entregando mais, fulano não sei o quê, olha que sofrimento. Aí Jesus falou, nada disso. Eu não quero esse tipo de sacrifício assim não, tá? Não é assim que funciona. E aí ainda corrige mais, vocês querem corrigir os outros, mas vocês nem se corrigem. É isso que Jesus está falando. É uma crítica à hipocrisia, não à correção, meus irmãos. Olha,
antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tem uma trave no teu olho. Ela é grande. Eu estou aqui querendo tirar o cisco do meu irmão e está essa pilastra na minha frente. Jesus está falando, olha essa pilastra aí, meu campeão. Vamos tirar essa pilastra da frente, hein? Para depois, ele não fala assim, cada um cuida do seu. Jesus não fala isso. Tira a tua pilastra e tira o cisco dele, cada um com a sua vida. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala o quê? Tira primeiro essa pilastra gigante do teu rosto. Depois, verso 5, você cuida de tirar o cisco do olho do teu irmão. Por que eu estou pegando esse texto? Porque tem gente que lê errado e naturalizou o cisco. Foi essa palavra que eu recebi essa semana. Tem gente que está entendendo errado e está naturalizando o cisco. Mas é só um cisco no meu olho. E os outros que têm uma trave? A palavra de Deus é para tirar a trave e o cisco. O que é grande e visível e o que é pequeno está escondido e atrapalha a sua visão. Tem gente que está sendo tomado por Babilônia e a visão está distorcendo, porque a visão é a forma como você interpreta a compreensão do mundo. Como você vê o mundo é feito por um filtro ideológico. Se o seu filtro ideológico cristão está sendo deteriorado, a tua visão sobre o mundo vai ser deteriorada também. A palavra que eu recebi é que tem gente com cisco no olho. A cultura está penetrando, está entrando, está sendo introjetada, mas é só um cisco. Tem tanta coisa pior. Tem gente roubando, tem gente fazendo isso, fazendo aquilo, usando o nome de Deus de modo equivocado. E tem sim. Mas a existência da trave do olho dos outros não tira a necessidade de você tirar o cisco do teu olho. A crítica é a hipocrisia e não a correção. Deus quer tirar o cisco do teu olho essa manhã. Tem coisas que têm que ser resolvidas. Vamos ficar de pé. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós. 1 Coríntios 11:28 diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examine cada um a si próprio. Eu não tenho aqui nenhuma palavra específica para ninguém. Deus não me deu isso. Eu tenho uma palavra para o coletivo. E a palavra para o coletivo é uma palavra que resvala no teu indivíduo. Examine você a si próprio, teu coração. Contato com a cultura é comum. O quanto disso deteriora a sua fé? Você está sabendo administrar isso? Ou Babilônia tomou o teu lugar? Tomou a tua mente? Porque Babilônia sempre vai estar aí. Você nunca vai sair desse ambiente. Você vive esse mundo. A Babilônia é uma realidade, como era para Daniel. É uma realidade perene. Nós estamos na Babilônia, acabou. Quanto dessa cultura penetra a gente? Ou melhor, qual é a natureza da cultura que penetra a gente? Porque tem coisas que são bênção. Tem coisas que não dão certo para você. E você já percebeu que não está dando certo. Porque o seu grau de busca está caindo. Você está naturalizando e questionando certas coisas. E você está aí levando. Esse é o cisco. E a palavra de Deus essa manhã é: tira o cisco. Tira esse cisco. Sua visão está ficando turva. Quero fazer 2 convites essa manhã. O primeiro convite é para você que nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como eu disse, a fé é um exercício, mas a fé é um dom. É um dom em exercício. A fé vem de Deus, o próprio Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso alimenta o seu coração, a sua fé, e você cresce no Senhor. Reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador não é uma garantia de mudança instantânea. É um compromisso com o processo. É falar assim: olha, eu entendi o plano de salvação. Eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que a revelação que veio do Velho Testamento apontava para Cristo. Eu entendi que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e me substituiu na cruz. E eu quero ter livre acesso ao Pai por aquilo que gratuitamente Deus fez através de Cristo. Toda a obra foi dele. Tu não entra com nada. Você só reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Só que você precisa disso.
Se você nunca reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você sente o impulso no seu coração de fazer isso, essa manhã, eu te convido para você vir aqui na frente para nós orarmos com relação a isso. Amém? Esse é o primeiro pedido de oração. Não reconheci a Cristo ainda, eu quero experimentar isso. Eu quero tentar. Venha que nós vamos orar. O segundo convite é para aqueles que sentem que aquilo que foi dito tocou no seu coração profundamente. Igor, eu acho que tem coisa ali que é para mim. Tem coisa que eu tenho que resolver mesmo. Tem alguns ciscos aí. Minha visão realmente está um pouco deturpada em alguns momentos. Ou então eu não sei nem dizer, Igor. Só sinto que tem que ir. Eu não sei nem dizer. Você falou, eu não sei nem identificar onde é que está. Eu tenho que pedir para Deus perscrutar o meu coração e me dizer se tem algum caminho mau, que eu mesmo não sei. Talvez eu tenha culpa e não saiba. No Velho Testamento tinha isso, né? O sacrifício pela culpa. É um pecado inconsciente. Pela culpa. Eu tenho culpa de alguma coisa, eu não sei o que é, mas o meu coração pesa com essa palavra. Eu entendi e é para mim. Venha na frente, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tua presença agora, eu coloco essas vidas, Senhor. Todos aqui que estão essa manhã de algum modo oraram, falaram contigo, pediram Tua direção, Senhor, eu te peço agora que o Teu Espírito possa ir ao encontro da necessidade deles nessa manhã, Senhor. Eu te peço não por um poder especial que eu possa ter, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que toda mente, Deus, que está sendo contaminada, todo pensamento que está sendo deteriorado, todo tipo de construção que não vem ao encontro da Tua vontade, Senhor, que possa ser retirada, Deus, diluída, perdida, Deus, filtrada na mente dos Teus servos, para que sobre eles haja uma autoridade que vem do Senhor, uma direção, Deus, e que aquilo que constitui o ser deles venha a ser de Ti, Senhor. Que eles não sejam guiados pela cultura, mas pela Tua revelação, Senhor. E capacita-os para saber administrar aquilo que eles recebem, Senhor. Porque nós vivemos num ambiente de trocas. E muitas delas serão bênção, Deus, mas haverá algumas delas que irão ferir, Senhor, ao nosso entendimento com relação à Tua vontade. E eu te peço, Deus, que proteja a mente dos Teus servos, que todo tipo de opressão e sugestão que não vem do Senhor caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos ter testemunhos de pessoas falando cujas mentes foram tratadas, cujas mentes se veem leves, livres, Senhor. Que haja paz nas mentes, paz nos lares, e a Tua presença manifesta no meio do Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ir para o seu lugar. Vou fazer mais uma última oração. Em Daniel, também no versículo 16. 17, fala assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Tem gente aqui que talvez esteja pedindo sabedoria, Pai de Deus, conhecimento, inteligência e capacitação, né? Eu lembro que eu fiz isso quando novo, e você pode fazer isso também agora, não importa a sua idade. Deus nos faz doutos, Deus nos faz conhecedores, não só das coisas humanas, mas das coisas espirituais também. Se é do seu desejo conhecer mais a Deus, se é do seu desejo ter mais entendimento da parte de Deus, eu vou te pedir um ato de fé, você vai botar a mão sobre a sua cabeça agora. Nós vamos orar, amém? Bota a mão sobre a sua cabeça, para pedir a Deus a direção e o entendimento, o conhecimento que vem da parte de Deus, para que a sua mente possa abrir de uma forma que ela ainda não abriu, para que você possa ter uma fé sobrenatural, uma experiência profunda com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, os músicos podem até parar de tocar, botar a mão na cabeça também. Senhor Deus, nós pedimos nesse momento, Senhor, abençoa a nossa mente, Senhor. Assim como ali com Daniel, o Senhor o fez douto, fez ele potente em conhecimento, Senhor. Tanto das letras, quanto da sabedoria desse mundo, quanto da Tua palavra, Senhor. Eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus, que as mentes nesse lugar possam se abrir como nunca outrora, Senhor. Que haja capacidade de acúmulo de conhecimento, de reflexão, de sabedoria,
e também de uma espiritualidade, uma profundidade com a tua palavra, Senhor, nunca antes experimentada pelos teus servos, Senhor. Abençoa-os, abre a mente deles agora. Eu te peço, Senhor, para que haja manifestação da tua glória também nesse sentido, para que eles possam falar que realmente o Senhor os capacita, Deus, eu te peço, porque tu quer um povo, Deus, preparado para o serviço, e eu te peço que abra a nossa mente, que isso possa mudar a nossa forma de lidar com a realidade, Deus, e de sentir, agir, viver este mundo, para que sejamos guiados, Deus, pelo entendimento que é revelado da tua parte, tanto o conhecimento das coisas ordinárias, quanto das coisas extraordinárias reveladas por ti, Senhor. Eu te peço agora, e também ainda te peço, Deus, por aqueles que precisam de uma cura nessa manhã, Senhor. Aqueles que sentem dores, Deus, incômodos, problemas, Deus, nos seus sentimentos também, Senhor. Aqueles que têm se sentido tristes, ansiosos, Deus, com tendências depressivas, Deus, ou com problemas físicos detectados ou não detectados. Eu te peço, Senhor, que haja uma unção de cura sobre o teu povo essa manhã, para que haja a certeza que há Deus no nosso meio, e que isso gere testemunho no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar.